Saudações, queridos e queridas! Está no ar o número Seleção Japonesa, o programa que informa tudo sobre o futebol japonês pra você. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Ô galera, que saudades aí de fazer o programa especial Seleção Japonesa. Mais ou menos 2 meses que a gente já não fazia, né, Tiagão? Exato. Estamos aí de volta com tudo. Estamos aí de volta com a seleção. Pena que com as notícias um pouco tristes, né? Mas enfim, você está na companhia de Elias Falas, o gordinho alegria na apresentação. E comentários dele, o mito, o Kofi Annan brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bom com você, meu diplomata? Salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos amigos e ouvintes. Estamos aí mais uma vez com o Hinomaru, agora sobre seleção japonesa, porque o último que a gente fez deu pau e a gente não quis falar pra ninguém. Galera, tivemos aí um pequeno problema nos áudios. Pois é, e da semana passada não saiu. Galera, infelizmente tivemos aí um baita, um perrengue. A gente foi ver isso só no dia de editar o programa, os burros pra caralho. Em vez de ver o áudio na hora, não, vamos tentar consertar, né? Não, deixa pra última hora. Aí dá bosta, né? Bom, fazer o quê? É o Rubinho do podcast. Não é nem Rubinho, é o Nakajima mesmo, né? É o King Nagano. Porque o Rubinho ainda consegue chegar no pódio, né? Ai, galera, como sempre, torcer aí pra seleção japonesa não é nada fácil, né? Tivemos aí 2 jogos, a prévia do que seria o começo das eliminatórias foi um ótimo amistoso que a seleção japonesa teve contra um grande rival, né? Que foi surgindo aí nos últimos anos, que foi a seleção do Iraque. Uma vitória fácil, uma vitória esmagadora, jogando lá em Yokohama, né, no estádio do Yokohama Marinos, vitória por 4-0 com gols do Honda, do Makino, o Okazaki, isso tudo ainda no primeiro tempo, e depois o Genki Haraguchi aí marcando o último gol. E esse resultado, a forma que o Japão jogou, empolgou para que o jogo que valesse a pena mesmo, que era o da próxima semana, né? Lembrando que o jogo contra o Iraque foi no dia 11 de junho. E no dia 16, como estamos gravando exatamente no dia do jogo, um pouco tempo depois, criou-se uma expectativa por ser um adversário bem inferior na seleção japonesa, né? Trata-se da seleção de Singapura, que, o Japão goleou o Iraque no amistoso. Em março, havia goleado o Uzbequistão por 5-1, que também é um adversário muito difícil. Criou-se muita rivalidade com a equipe também. E criou-se uma baita na expectativa de uma estreia brilhante, de uma estreia esmagadora, que o Japão ia pra cima, ia destruir a seleção de Singapura. Aconteceu. O Japão foi pra cima, deu mais ou menos uns 35 chutes a gol, mas o gol não saiu, galera. Esse é o vou dizer revés, né? É o revés mais mico dos últimos anos da seleção japonesa. Um empate em casa em Saitama contra a seleção de Singapura por 0-0. Claro, Singapura nem de perto, né? Chegou a ameaçar a seleção japonesa de fazer um gol, de acabar vencendo, mas também dou mérito à seleção de Singapura pela retranca. E pelo que eu soube aí, foi uma retranca monstra. O goleiraço também teve uma excelente atuação. Mas apesar de falarem que a seleção japonesa até que foi bem, que não dá pra cobrar desde já, eu acho inaceitável um placar desse, né? Você empatar com a seleção do calibre aí negativo de Singapura em casa, com o estádio lotado, com o time jogando bem, em boa fase. Falam que nem sempre dá pra vencer, mas não sei a tua opinião, Thiagão, mas esse tipo de jogo, na minha opinião, é aquele jogo que você tem a obrigação de vencer, né? Claro, primeiro aí... Você quer falar primeiro do jogo do Iraque? Quer falar do Singapura direto? Quer falar Não, pode ficar à vontade aí. A gente faz um acatado geral. Porque, olha, eu fiquei super indignado. Eu acho inaceitável a seleção japonesa, com os jogadores que tem, com o elenco que tem, com a estrutura que tem, chegar lá e empatar em casa contra Singapura. Claro, é uma seleção em ascensão, mas nem de perto, né? É uma equipe que poderia beliscar esse pontinho, que poderia assustar a seleção japonesa. Olha, eu não sei, Thiagão. É que
também a gente tá acostumado, né? Que o Japão nunca dá pra saber quando que vai bem, quando que vai mal, mas, por exemplo, com todas essas seleções menores aí, eu fico putaço da cara quando acontece um resultado desse, cara. Na verdade a gente fico até indignado com a saída, né, contra o Emirados Árabes na Copa da Ásia, né, que também foi uma eliminação precoce para aquilo que o Japão poderia trazer, né, na Copa da Ásia. E é completamente plausível, né, uma coisa que até a gente já conversou já faz um bom tempo, né, é que enquanto o Japão se portar como uma seleção de nível C, né, ela vai ser vista como uma seleção de nível C. Então, tipo, para os torcedores da JFA, para os torcedores japoneses, né, do futebol em si, um empate contra Singapura, uma derrota para os Emirados Árabes, por mais que seja uma coisa meio que negativa, ainda é uma coisa que é ok para muitos deles. Só que vendo por uma visão de fora, né, daqui, né, de fora do Japão, né, de fora do Oriente e tal, realmente fica um ar muito de amadorismo e negatividade, né? Porque você pensa, assim como, por exemplo, o Brasil, que empatou com Honduras antes de começar a Copa América, venceu por 1-0 e ainda foi um resultado negativo pelo que representa o brasileiro do futebol, é a mesma coisa que representa o Japão dentro da Ásia, né? Então a gente perder para Singapura, né? Empatar com Tailândia, fazer 1-0 em Hong Kong também seria um resultado muito negativo pela diferença gigante, né, de força, né, entre as equipes, né? E só um adendo importante, né, pra gente começar do início, para quem não assistiu jogos ou para quem não está muito afiliado com esse início, né, de trajetória para as eliminatórias, rapidamente aqui, Elias, eu vou falar só os jogadores que foram convocados dessa vez, para quem não sabe, né? Foram os goleiros Eiji Kawashima, o Saku Nishikawa, Suichi Gonda e o Masaki Higashiguchi, né, os 4 goleiros. Os laterais e zagueiros foram o Hiroki Sakai, Gotoku Sakai, Yuto Nagatomo, Kosuke Ota. O Ushida não foi nessa vez, né? Se não me engano, foi por... Além do negócio do casamento que ele teve lá, também foi que ele tá voltando de lesão também, pelo que eu me lembro. Um homem, né? Teve essa piadinha interna aí, mas não se preocupem, torcedores do Ushida, não foi com homem, apesar que eu tenho ainda minhas dúvidas, mas tudo bem, continuando. Os zagueiros Mayoshida, Daiki Niwa, que não participou, né? Tomoaki Makino e o Masato Morishige. Aí tem os volantes Hasebe, Gaku Shibazaki, Yamaguchi e Taniguchi, né? Esse, né, o Shogo Taniguchi aí, que é uma dos novos jogadores que apareceram na convocação. Os meias Honda, Shinji Kagawa, Kyotake e os atacantes, né? Aí também mais uma surpresa, né? Genki Haraguchi, né, do Hertha Berlin, voltando à seleção. Aí depois vem a galera de sempre, né? Vem o Sami, Yoshinori Muto, o Okazaki, Osako e por fim, né, mais uma vez o Kawamata integrando aí o jogador do Nagoya Grampus, a seleção principal. Bem, esses foram os jogadores, né? Agora vamos direto para os jogos. Deixa eu vamos tentar explicar do começo, né? Primeiro a gente teve aqui jogo contra o Iraque, fácil, 4-0, ele já falou. O Japão que tinha vencido já, né, na Copa da Ásia, o Iraque. Agora me falha a memória do resultado. Será que foi 1-0 na Copa da Ásia contra o Iraque, Eli, você lembra? Puxa, pescar na minha cabeça aqui foi... foi aquele gol de pênalti do Honda, não foi? Isso, exatamente. Isso é verdade, foi um gol de pênalti mesmo. Não sei se foi 1 ou 2-0, mas foi 1-0 mesmo. Foi 1-0. Tá, e um jogo muito mais truncado, né? A seleção do Iraque praticamente completa. Eu sei que essa seleção do Iraque nova aqui, né, já é uma seleção completamente modificada, né? Da metade para trás é um time completamente novo, né? Em algumas posições. O Iraque jogando muito mal, o Japão com o seu esquema tático muito predominante, né? Jogando com o Okazaki na frente, né? E uma linha de 3, né? Com o Sami, Kagawa e Honda, né? E depois, durante a partida, foram mudando, né, alguns jogadores na frente, né? E como se tratava de um amistoso, então o Japão fez várias substituições em vários setores e o time foi dando uma mesclada. Nesse jogo contra o Iraque, o Japão não teve nenhum tipo de dificuldade nenhuma, né? A defesa era fraca, o Japão começou praticamente a vencer o jogo no primeiro tempo, né? E isso facilitou muito para que o resultado em si fosse fácil de chegar. E aí, claro, mais uma vez, na nossa gravação, o trem. Né?
Olha quem chegou, galera. Parece, né? Na verdade, ninguém sabe, mas eu sou dono da companhia ferroviária aqui de São Carlos. E eu mando para passar. Tiagão, né? Trilhos Tiagão, trilhando para o futuro melhor. O Tiagão, que é conhecido como o Mário Fumaça, né? Mário Fumaça. Que bosta. Ai. Porque vive entrando pelo cano. Exatamente, é bem por aí mesmo. E a gente teve boas atuações, né? O próprio Makino, né? Que fez um dos gols, né? O Shibazaki jogando muito bem, dando um passe primordial, né? Pro Honda, né? Principalmente um passe do meio campo, né? Que cortou completamente a defesa por trás ali e o Honda pôde pegar a bola facilmente tocando na saída do goleiro. A gente teve o gol do Genki Haraguchi, né? Que foi, por mais que foi um pouco de erro da zaga ali, o Haraguchi bateu bem ali, conseguiu tirar do goleiro e a bola acabou entrando. Então foi um jogo que aconteceu tudo de certo pro Japão, né? E aí, claro, por ter feito um amistoso tão bom em alto nível, é claro que o Japão entrou como principal para meter uma goleada, né, em Singapura, né? A própria imprensa de Singapura já meio que dizia que uma derrota na estreia contra o Japão seria normal, né? E que Singapura, que já tem uma vitória, né, no grupo, estaria aqui lutando aí para fazer 6 pontos contra o Afeganistão, ou contra, se não me engano, contra o Afeganistão, contra a Síria, que é o próximo jogo de Singapura. E era isso, né? O Japão tinha tudo para vencer o jogo, então com favorito, estádio lotado. O time não entrou um time mesclado, né, contra a Singapura. Entrou praticamente o mesmo time, né? A grande diferença entre um time e outro foi que o Ota, né, entrou jogando nesse jogo, né? O lateral no lugar do Nagatomo, né? O restante do time é praticamente o mesmo, né? Kagawa, Honda, Osama e Okazaki na frente, Hasebe e Shibazaki no meio, né? Então o time não entrou mesclado. Se não me engano, eu e ele estava até comentando antes do jogo ontem que talvez o Japão entrasse com um mistão, né? E que um mistão do Japão para fazer vários testes seria mais do que justo até, né? Que talvez faria 1 ou 2 gols no primeiro tempo, segurava o jogo, poderia ali trocar a dupla de zaga, né? Para ver como é que funcionava, podia colocar o Shogo Taniguchi, né? Para ver como é que ele se saía, né? Talvez o Kawamata tenha uma chance para poder mostrar um pouco mais do poderio ofensivo que ele tem e que vem funcionando muito bem em alguns jogos, né? Do Nagoya Grampus, né? O Kiyotaki voltando a jogar, mas não deu tempo, né? O Japão acabou ficando nos 40 minutos, o jogo estava 0-0, o time já começou a dar uma enroscada, começou a dar uma preocupada, o time começou a rifar bolas rapidamente para frente, porque o Japão precisava de finalizar o jogo o mais rápido possível, e o resultado não vinha, né? E com a falta de resultado, aí o desespero foi inevitável, né? Então, e o Honda perdeu uma chance clara lá, outras o goleirão defendeu, né? Por grandes méritos, né, desse goleiro, que foi com certeza o man of the match da partida, né? O Sluin Bin, né? Que é o goleiro lá dos Milinguido lá, do Formiguinha, né, de Singapura, e praticamente não há muito do que dizer, né? O Japão com mais quase 70% de posse de bola, 35 chutes a gols, né? E o placar final 0-0. E uma última observação: o time de Singapura chegou na meta do Japão apenas 3 vezes, tá? E realmente, de forma geral, acatado geral, foi acontecendo nesses últimos 2 jogos. Lá no blog do Thiago Bom Tempo tem textos grandes, muito bem explicativos, com notas, com tudo bem, aquilo que o pessoal já deve conhecer. Entre lá e dê uma olhadinha para vocês entenderem melhor como funcionam esses últimos 2 jogos da seleção japonesa, Elias. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, passando aqui a classificação do grupo, né? Lembrando que a seleção japonesa está aí no grupo E, onde a grande líder em primeiro lugar está Singapura, com 4 pontos já, com 2 partidas disputadas. Em segundo, a Síria, com 1 joguinho feito, com 3 pontinhos. Seguido do Afeganistão em terceiro, com 2 jogos, né, com 3 pontinhos. O Japão apenas na 4ª colocação, com 1 jogo, 1 pontinho. E na 5ª colocação, o Camboja, com nenhum e com 2 partidas. Lembrando que o Japão volta a jogar pelas eliminatórias apenas em setembro, contra a seleção do Camboja. Dia 3. Exatamente, dia 3 de setembro,
no estádio de Saitama, novamente, né? E jogos oficiais da seleção japonesa teremos em agosto, né? No dia 2 de agosto, a seleção estreia na China pela Copa do Leste Asiático, né? Contra a seleção da Coreia do Norte. Depois, no dia 5, temos o Super Clássico da Ásia contra a Coreia do Sul, também na China, né? Pela mesma Copa. Fechando a primeira fase, enfrenta os anfitriões no dia 9 de agosto. Esses são os compromissos mais próximos da seleção japonesa. Depois disso, temos aí no dia 3 de setembro contra o Camboja, como havia citado, em Saitama, né? E também pelas eliminatórias no dia 8 de setembro contra a seleção do Afeganistão, Mr. Thiago Cruz. Jogos teoricamente fáceis, né? Para a seleção conseguir a recuperação, já que a primeira rodada foi um mico, né? Pois é, Elias, agora o Japão pega os dois, ao meu ver, os dois mais fracos do grupo, né? Pegou primeiramente o time de Singapura, que dá para vencer, né? Agora pega o Camboja, né? Depois pega o Afeganistão e só depois que fecha a primeira rodada de todos, né? Do grupo contra a Síria lá, dia 8 do 10. E daria para vencer esses dois jogos, né? Mas, né, é claro que eu não tô pensando nessa pré-eliminatórias, porque pra mim ainda são uma pré, cara, sabe? Esses bandos de grupo com 5 cada um, eu acho até inacreditável, né, algumas seleções da Ásia participarem desse negócio. Eu sou muito contra isso. Eu acho realmente que algumas seleções deveriam ir direto pra última fase, ou sabe, porque eu acho muito cansativo, né? Mas aí entre outros problemas de FIFA, não sei o que, outras coisas que a gente vai nem perder tempo conversando. Mas eu acho uma eliminatória muito grande, muito cansativa, muitos grupos, faz grupo, desfaz grupo, muito grupo. Eu sou meio contra esses esquemas. Mas, né, somos obrigados a jogar, então temos que jogar mesmo. Acho que passa facilmente desse grupo, né? Obviamente, ninguém acredita que um Japão não vá passar de um pré-grupo desse, né? Com 5 seleções, sendo que 3... jamais, entendeu, conseguiriam chegar na Copa do Mundo nesse momento atual deles. Então dá para se vencer e jogar depois a última partida contra a Síria dessa primeira fase, né, de jogos de volta, para tentar finalizar, né, esses primeiros 4 jogos em primeiro do grupo. Temos que ver os demais jogos, né? Com certeza o Japão vai voltar um pouco mais mordido, né? Em setembro para jogar contra o Camboja, ainda mesmo que vai jogar em casa, né? Vai ficar um amargo um pouco chato, porque finalmente aconteceu uma coisa boa nesse jogo, né? O Japão saiu de campo vaiado, né? A torcida vaiou o Japão, né? Teve sim vaias, algumas manifestações. Talvez o público japonês está começando a entender que não é muito bem por aí, né? Muito vamos jogar, se empatar, beleza. A galera começou a cobrar um pouco mais, porque realmente se começar com uma dificuldade nesse grupo E, quando passar de fase e virar apenas 2 grupos, e aí sim o bicho pega, aí vai ficar muito complicado isso. Vai mesmo, né, Tiagão? Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, né? Sim, porque não é uma coisa que a gente praticamente espera, né? Rapidamente por todos os grupos da Ásia aqui, Elias, no grupo A, temos Palestina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Timor-Leste e Malásia, nessa mesma ordem, tá? Palestina e Arábia Saudita, né? Com cada um com 3 pontos, junto com Emirados Árabes, né? São os líderes do grupo nesse momento. O grupo B tem Jordânia, que é Quirguistão, Austrália, Bangladesh e Tajiquistão, né? Sendo que os líderes nesse momento são Jordânia e Quirguistão. Tiaguistão, né? Tiagão Guistão. E a Austrália também com uma vitória também esse grupo também, sendo o Elias, com certeza acho que a Austrália vai passar fácil, né? Não tem nem muito o que falar, né? Não. Grupo C, o grupo mais maluco de todas, né? Temos Hong Kong, China, Catar, Maldivas e Butão. Olha, do jeito que o Catar é uma seleção pipoqueira, eu não duvido que passe China e Hong Kong ainda. Olha, nesse momento, Hong Kong é líder com 2 vitórias. Tá vendo? Né? E sendo que ela meteu 6-0 no seu Butão, cara. Nossa, igual aquele dia que meteram de 4 no Butão, né? Vocês são do Butão. Essa seleção realmente eu desconheço, cara. Dizem que eles jogam palheta, né? Nossa senhora. O famoso futebol de disquinho. Pode ser, exatamente. Ai, caralho. E o goleiro não pode se mexer. O famoso goleiro tijolinho, né, Thiago?
Ai, meu Deus. Grupo D, temos Guam, Oman, Irã, Turcomenistão, puta que Turcomenistão, sacanagem mesmo. E Índia, sendo que a Índia é a última do grupo, né? E Guam e Oman são os líderes. É da Índia. Que fase da Índia, hein? Pô, tem que chamar o Dalsin. Piada próxima. Grupo E, né? São o grupo do Japão. E grupo F com Tailândia, Iraque, Vietnã e Taiwan, né? É engraçado que do grupo até o grupo E são 5 times, né? Do grupo F e grupo G pra baixo, né? O grupo F e o grupo G são 4 times, né? É que na verdade existia um quinto time no grupo F, que era a seleção da Indonésia, né? Só que a Indonésia acabou sendo desclassificada. Porque eu não lembro o BO que aconteceu, mas teve um BO que o governo da Indonésia acabou fazendo uma cagada internacional lá. E daí a Indonésia foi desclassificada de todos os eventos esportivos. Ah, então é só o grupo F então que a gente tem 4 agora, porque são todos de baixo. Grupo G com o time do Elias, Coreia do Sul, Líbano, Kuwait, Laos e Myanmar. Puta, Myanmar. Oscar Niemeyer. Você não soube me amar. Essa com certeza, né? A Coreia vence fácil. Puta, eles não sabem a hora de parar com a piada. E por último, o grupo H com Coreia do Norte, Filipinas, Bahrein, Uzbequistão e Iêmen. É o timinho do macarrão, né? O Nissin Iêmen. Sim, Iêmen, né? E nesse grupo, porque né, com certeza a Coreia do Norte, né, tem grandes chances de passar ali entre os primeiros. Visualmente nesse grupo H mesmo tem Coreia do Norte e Filipinas. Os 2 primeiros do grupo, Elias, por enquanto, é isso de Copa da Ásia. Copa da Ásia não, né? Eliminatórias. Na teoria, Copa da Ásia também, né? Porque lembrando que as equipes que passam para a terceira fase das eliminatórias da Copa do Mundo também conseguem vaga na Copa da Ásia, né? Então você acertou inconscientemente, né, Tiago? Pois é, exatamente, né? Então vamos esperar para ver o que acontece agora no mês de setembro sobre a JFLs. Ainda é cedo, galera, mas confesso que eu já tô preocupado, né? É sempre bom deixar o pisca-alerta ligadinho, né? Pois é, Elias, mas nem tudo é desgraça, nem tudo é preocupação, né? Na semana passada a gente fez 1 ano de Hinomaru. Galera. Né, do primeiro podcast. Algumas pessoas ouviram o piloto do Elias, né? E comentaram comigo, né? Ai, meu Deus do céu. Ai. E lá no longínquo 10 de junho de 2014, quando estreava, né, o Hinomaru. Desde lá foram 41 programas, né? Esse agora é o número 42, né? E realmente a gente só pode agradecer a tudo que aconteceu, né? Que realmente muito maior, o projeto se tornou muito maior do que aquilo que a gente esperava e a gente poderia imaginar, né? Uma coisa que seria para um grupo fechado e talvez seria só colocado ali no Facebook mesmo ali, né? Pra galera da página e dos grupos fechados ali, acabou virando realmente um projeto de YouTube, né, de talvez possíveis projetos de site que nós estamos desenvolvendo aí para os próximos meses, né, com mais detalhes em breve e com toda digamos, a dimensão, né, que o canal e que o projeto meu e claro, principalmente do Elias aí, começou a criar asas e agora, claro, tá planando aí toda semana. Nossa, você treinou a semana inteira pra falar essa frase. Imagina, cara. Eu sou foda, cara. é muitos filmes de pornô chanchada pra lembrar aqui. Esse é o nosso programa da Resposta Universal, né, Tiagão? Resposta Universal? O programa número 42. Caraca, velho. 10 pessoas entenderam isso. É o programa mais importante aí desse 1 ano de trajetória do Hinomaru, rapaz. Explica o que é trajetória. Explica isso. Tem certeza que você quer que eu faça? Não quero. Você começou, mas até o fim. Não, eu vou judiar dos ouvintes, cara. Sabe o que eu vou fazer? Pesquisem, galera. Se vocês são nossos fãs, se vocês amam nossas nerdices, eu faço questão que vocês pesquisem e entendam o porquê da resposta 42 da Verdade Universal. Tá? Verdade Universal, tá certo. Olha só, Elias, nerd demais, cara. Meu Deus do céu. De nerd, desgraçado. Caraca, só falta recomendar o filme, cara. A dica é a Guia do Mochileiro das Galáxias. Tá bom?
Muito bem. E, né, como a gente vive falando, né, temos vários projetos praticamente prontos, né, que nós já fizemos, né? Fizemos 6 edições dos times, né? Dos especiais de time do Japão, que foi com certeza um dos maiores carro-chefes que se tornaram o programa, né? Depois da Copa do Mundo, né? Que o Hinomaru a gente começou com o projeto apenas de fazer, de visar apenas a Copa do Mundo e coisas esporádicas referente à seleção japonesa. Depois o Elias vem com a ideia de a gente continuar, né, o projeto semanalmente, né? Na verdade era mais quinzenalmente, né? Uma semana sim, uma semana não, mas com os vídeos e tentando visar o máximo possível da J-League, né? E com certeza a J-League é o programa com mais vídeos, né? Se não me engano são com quase 20 vídeos apenas ou até mais de J-League, né? Sendo que de seleção japonesa, como são mais amistosos, né, e algumas coisinhas assim, a gente não faz tantos toda semana, né? Os especiais do Clube do Japão foram 6 e também temos 2 especiais extras que são completamente distópicos, né, cara? Um é sobre nostalgia de jogos, né? Que também foi muito bem aceito pela galera. A galera pede outros assuntos relacionados ao futebol, mas em outras plataformas, né, que a gente falou de videogame, vamos falar sobre outras coisas, sobre outros esportistas japoneses também, né, tirando coisa de videogame, e também tivemos também o especial da CL, que vamos ter os próximos ainda, né, e tivemos o primeiro com o Bruno Mioto, né, que quando a gente trouxe o ouvinte pra junto com a gente, né, e que foi uma maluquice, né, porque o Bruno Mioto é uma puta de uma figura, né, fica, é claro, sempre um abraço pro maluco do Natal Mioto, e... Eu tinha esquecido do Natal. Do Natal Mioto, no nome que ninguém sabia, né? Muito mundo chamei de Bruno Mioto. E bem, todos os fãs que já me viram, já conheci galera pessoalmente, pessoal por Facebook, realmente não tem nem como agradecer todas as centenas de pessoas que vêm falar com a gente sobre o projeto, e com certeza a gente continua recebendo as informações, as ideias de vocês, tentando colocar para frente tudo aquilo que for possível, e esperem sempre mais informações, futuros projetos, e o nosso site do Hinomaru, que a gente promete que uma hora vai sair. A gente está começando a trabalhar certinho nisso aí, Mr. Elias. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Quanto a outro programa especial, fiquem de olho que logo teremos aí uma surpresinha pra vocês. E antes de encerrar o Hinomaru Seleção Japonesa, quero dar uma pincelada sobre as Nadeshiko Japan, né? Que estão aí, estão jogando a Copa do Mundo Feminina, são francas favoritas ao título, né? Atuais campeãs aí na competição. A seleção japonesa que já está classificada na segunda fase. O Japão está no grupo C, com a Suíça, Camarões e a seleção do Equador. Na primeira rodada, o time venceu na seleção de Camarões pelo placar de 2-1. Na segunda rodada, teve um jogo complicado, né? Aliás, essa foi o jogo da segunda rodada. O jogo da primeira rodada foi contra a seleção da Suíça. Joguinho complicado. A Miyama fez gol do pênalti por 1-0. Mais fácil de você assistir o jogo da Suíça. Fácil. Ah, com certeza, né? E hoje teremos um joguinho, acho que feio, né? A seleção do Equador contra a seleção japonesa não será um jogo aí tão bonito de se assistir. Eu confesso que eu tenho umas seleções femininas favoritas, né? Eu gosto de ver jogo da Holanda, eu gosto de ver jogo dos Estados Unidos, onde tem a musa Alex Morgan, minha diva, minha deusa. Um dia eu caso com essa mulher. Gosto de ver também jogos da Suécia, né? Também é bem interessante. São times bonitos, sabe? Se é que você me entende. Sim, joga no 4-4-2, né? Muito bem trabalhado. Tiagão, mas é isso, ó. Se a seleção masculina tá fazendo feio, pelo menos a feminina vem representando, né? Vem fazendo bonito, vem mostrando sua força. Pois é, por mais que tenha outras seleções até, esporadicamente, eu admito que eu não sou um conhecedor muito assim de futebol feminino, não acompanho, mas com certeza existem outras seleções que aprenderam com alguns erros da última Copa, né? A própria Alemanha, Estados Unidos, né? Que foram um time que foram longe, né? Mas não conseguiram vencer. Como que foi a final da última Copa? Foi o Japão e Estados Unidos? Japão e Alemanha? Japão e Estados Unidos. Estados Unidos. Que aprenderam com esses erros, né? Eu vi algumas notas no site da FIFA, e que eles
trabalharam em cima desses erros para chegar, né, na fase final com chances maiores, né, de vencer, né, o Japão. E outras seleções também são muito favoritíssimas a chegar nessa parte final, que é Brasil, né, que é da Marta, e a Holanda, né, que também tem um time, Canadá, né, que tem algumas seleções que são fortes, né. É uma pena só que, infelizmente, ainda, por mais que o futebol na África, né, seja uma coisa que está melhorando bastante com os anos, infelizmente as seleções femininas de lá ainda também sofrem do mesmo problema do que muitos, né, do que as jogadoras brasileiras sofrem, né, que é falta de infraestrutura, né. Então, infelizmente, ainda não teremos uma seleção africana com poderio forte, né? São jogadoras muito mais fortes, né? Muito mais rápidas e com uma resistência muito maior. Mas o físico delas é ótimo. Né? Exato. Infelizmente, a parte técnica deixa a desejar, né? Por micro problemas que nós sabemos, né? Que a África, né? E aqui no América Latina também tem diversos desses problemas, né? Mas vamos, com certeza, torcer, né? Pelos Nadeshiko Japan. Prometo assistir os próximos jogos e prestar um pouco mais de atenção. E como já até devo ter falado de algum outro Hinomaru, ou comentado com a galera, pra mim a minha jogadora favorita do Japão é Aya Samishima, né? Eu acho também, além de muito gato, que eu acho ela também, acho uma excelentíssima jogadora também. Pena que também já tá no final da sua carreira já, né? Já tem 28 anos, deve ser sua última Copa, junto com a grande parte, né, das jogadoras das Nadeshiko. Se bem que jogadoras mulheres têm uma carreira bem mais prolongada que a dos homens. Ah, sabe? é? Uhum. Você vê jogadoras se aposentando com 38, 39 anos, 37, sabe? É um pouco mais duradouro que uma carreira masculina, por exemplo. Não sei o porquê, mas eu pude notar isso aí. Talvez também pelo tipo de jogo também, né? Quando você vê o futebol masculino, você vê que ele é muito focado em força física, tranco e as lesões, né? Você vê o futebol tem muito feminino, contato, né? Exato, é mais um futebol mais rápido, né? E também você pode, uma coisa que eu sempre percebo é que existem sempre espaços diferentes. Na verdade, são esportes iguais, mas com filosofias muito diferentes, né, cara? Se as mulheres tentassem jogar como os homens, não daria certo. E também acho que os homens também não conseguiam jogar um futebol tão aberto, tão espaçado como jogam as mulheres também, né? Ainda mais com a quantidade gigante de faltas que nós temos e lesões hoje, se você joga um futebol muito aberto, você acaba abrindo muito espaço para receber um contra-ataque, ou você receber uma falta muito perigosa pelas costas, pelo lado, né, que poderia dar um problema sério para os jogadores, né? Mas, de qualquer forma, nós acreditamos sempre nas Nadeshiko, que está muito melhor que a seleção principal. Ao contrário, futebol masculino, bola nas costas não é um problema. Bola nas costas não é um problema. E nem cama de gato, né, que é uma coisa escrotíssima. E as linhas de 4 do futebol feminino, olha. Então... Galera, público feminino, desculpa, mas é que a zoeira fala mais alto, cara. Não maluco. Tem jeito. Certo, galera? Nos vemos então na semana que vem. Muito obrigado, Elias. Isso aí, Tiagão. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa. Até semana que vem. Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra você. Um abraço. Valeu. Tchau. Tarará.